Legal, pessoal. Então, antes de mais nada, aí, obrigado pela presença de todos. Essa é a primeira live aqui que eu pensei do meu Sim Chegou, e a ideia foi trazer uma pessoa com quem eu tive bati uma bola super, super refinada no passado, na parte de recrutamento, tá? Que é a Lê. E só para contar um pouco também, acho que eu nunca fiz talvez uma introdução, né, do que foi o meu Sim Chegou. Eu ainda sou executivo em empresa, eu saí da Log, hoje eu trabalho numa empresa chamada Cint, é uma empresa sueca, né? Mas no ano passado tinha algumas pessoas que eu ajudava, então algumas pessoas estavam mudando de trabalho, e aí a pessoa falava, vou fazer uma entrevista, cara, o que eu falo? Será que eu falo isso? Será que eu falo aquilo? Põe no meu currículo isso, põe no meu currículo aquilo. E aí eu via que muitas vezes as pessoas não tinham, né, todo esse suporte ou esse conhecimento, e quando tem é muito caro. Então eu falei, cara, eu vou montar um negócio para ajudar as pessoas, né? A ideia é fazer aqui conteúdos gratuitos e não gratuitos, mas justamente para suportar. E aí começou a ideia desse meu Sim Chegou. Estou estruturando aqui pouquinho a pouquinho, mas acho que a ideia é dar acesso, né, informação e ajuda para todas as pessoas que precisam. Não é o meu trabalho principal hoje, acho que é um hobby, mas é um hobby super profissional em termos de qualidade. Estou tentando fazer os melhores conteúdos possíveis. E aí eu agradeço muito aqui a sua presença, né, nesse primeiro bate-papo. Depois, no futuro, a gente vai continuando falando e ver, de repente, o que mais que a gente consegue trazer de positivo para o pessoal, né? Com certeza. Bom, vou me apresentar um pouquinho aqui para quem ainda não me conhece. Eu sou a Lê, eu trabalhei com o Bruno na Log, então ele era o gestor a quem eu atendia e eu cuidava de toda a parte do recrutamento e seleção. Eu sou psicóloga de formação, mas eu atuo já como orientadora de carreira, então o meu grande conhecimento do mercado de trabalho hoje, eu trago isso dentro das perspectivas de orientação de carreira. E hoje tem sido só essa minha atividade, né? Eu não estou trabalhando em nenhuma outra empresa nesse momento, eu estou me dedicando 100% e acho que o convite do Bruno fez super sentido, porque no dia a dia, quando a gente está do outro lado da mesa, a gente acaba não percebendo as dúvidas que muitas vezes parecem ser muito simples, mas para quem não está vivenciando esse processo seletivo como recrutador, como um gestor, um líder técnico, acaba sendo muito útil. Então, esse bate-papo nosso hoje vai ser para esclarecer as dúvidas e contar um pouquinho de como funciona o processo seletivo do outro lado. Então, se tiverem dúvidas, mandem tudo aí para a gente. Isso aí. Só para contar um pouco para o pessoal, né? A gente trabalhou na Log, para quem não conhece, é uma startup, um unicórnio brasileiro. Acho que é bem conhecida. E as startups, eu particularmente, eu gosto muito, porque para mim, assim, é um ambiente incrível de se trabalhar e tem contratado muita gente, né? Às vezes eu até conversei com um familiar meu, e ele falou, pô, não sei onde eu aplico. Eu vi o perfil dele, que era super empreendedor. Eu falei, pô, vai para startup. Startup, ela tem espaços muito mais empreendedores. É um ritmo de trabalho bem acelerado, né? A Log trabalha com a parte de entregas, deliveries, principalmente de e-commerce. E aí, eu trabalhava no time de Sales Ops, e virava e mexia, a gente montou um timaço lá, a Ale me ajudou com várias contratações, e eu pensei nela quando eu fiz o convite para a gente bater o papo, porque eu sou um cara muito prático, né, extremamente prático, e uma das coisas que às vezes as pessoas não sabem, né, é como as entrevistas tomam tempo. Então, você, às vezes, para uma vaga, precisa entrevistar 10 pessoas ou 20 pessoas. E eu mandava uma mensagem assim para a Ale e falava assim, Ale, eu quero um cara extremamente analítico,
Se a pessoa não for analítica, nem me manda. Já dá um jeito de verificar se a pessoa consegue. E ela também, assim, trocando poucas mensagens, conseguia fazer um filtro excepcional. Que aí até queria ouvir um pouco, né, como que você me ouvia falando tão pouco, pedindo, né, um perfil específico, né, pessoas que gostavam de fazer análise, mexiam em base de dados, e aí já se transformava isso no filtro de seleção de candidatos. Legal. Vou explicar um pouquinho, então, os passos anteriores para eles entenderem como que eu chegava nesse filtro, né? Na Log especificamente, gente, era uma empresa que, por mais que fosse uma startup, ela já era bem estruturada na época que eu fiz parte. Então, quando a gente fala bem estruturada, já existia uma equipe anterior, já existia uma descrição das atividades. E aí, esse processo de alinhamento de perfil com o Bruno era para identificar. Tem alguma ferramenta, algum conhecimento técnico, alguma palavra-chave que a gente sempre fala, que eu consigo trazer isso para avaliar e ver se é analítico ou não. Enfim, então o Bruno me ajudava muito nesses detalhes. A gente fazia esse alinhamento e a praticidade é porque eu estudava o perfil antes. Então, chegava a vaga ali para mim, eu já entendia o que era necessário. E quando eu ia conversar com o Bruno, eu falava, Bruno, este candidato realmente precisa ter este ponto. E aí ele vinha e falava, além disso, tem que ser extremamente analítico. Então, dentro desse analítico, o que era esperado, era o Bruno que falava. E aí retomava para mim, dentro do processo de triagem, que aí depois a gente explica um pouquinho melhor, das entrevistas com recrutamento e seleção, eu fazia perguntas específicas para identificar a experiência anterior que esses candidatos tinham. Então, essa praticidade já vinha com esses passos anteriores aí que facilitava a gente identificar os candidatos. É isso. E aí era muito engraçado, porque assim, pelo menos no meu dia a dia, né, que é uma área de planejamento, a gente sempre fala de palavras-chave que tem que ter no currículo, tem que ter no LinkedIn. É muito comum a gente falar sempre, Excel, Power BI. Então, se você conhece essas ferramentas, é extremamente importante você destacar. E aí, a parte que você não consegue escrever, né, nos lugares, e aí também que eu falava sempre para a Lê, eu falava assim, Ale, eu quero pessoal com sangue no olho. Eu quero pessoal que entre aqui para arrebentar, que quer crescer, que quer fazer a diferença. E aí, Ale, me fala um pouco também como que você interpretava essa parte talvez não tão fácil de ser filtrada lá nos currículos. Sim. Então, primeiro passo, gente, é entender que existe aí a parte técnica, habilidade técnica, então entra Power BI, algum conhecimento específico que a sua área pode ensinar. Isso tudo o recrutador filtra e traz para o momento da entrevista. Essa segunda parte que o Bruno falou realmente é uma entrevista mais comportamental. Então, quando a gente vai entrevistando, você tem que entender o ambiente de startup, quando o Bruno fala que é essa faca aí na caveira, sangue no olho, é porque realmente é uma empresa que está crescendo e quando está crescendo não tem um processo consolidado, então exige muita flexibilidade, muita adaptabilidade, que a gente até já falou aqui no canal. Algumas características comportamentais que você me contando sua experiência anterior em outras empresas, na sua vida pessoal, eu falo, essa pessoa aqui dá conta do recado. E não é por um achismo, são pelos fatos que você me conta no momento da entrevista. Putz, Ale, eu tinha um monte de coisa e não falei na entrevista. Aí o recrutador não vai conseguir saber, gente. Por isso que tem que se preparar para chegar no momento da entrevista e contar realmente a melhor parte, as coisas que você já conseguiu concretizar. Se
essas habilidades que você tem comportamentais forem compatíveis com o ambiente de startup, que no caso era o nosso, que é agilidade, é flexibilidade, é você montar um projeto inteiro perfeito e jogar ele no lixo, porque às vezes não faz mais sentido, não pode ter essa frustração, você tem apego, mas você tem que falar, beleza, vida que segue. Aí era mais ou menos o perfil que o Bruno estava descrevendo aí. Outro ponto, acho que legal também de dividir, que eu falo isso várias e várias vezes. Eu abria vagas e em coisa de 1 a 2 dias já tinha mais de 200 candidatos. Passavam 2 semanas e atingiu o limite de 2.000 candidatos, né, e eles fechavam a vaga, porque o sistema entende que 2.000 candidatos você já consegue encontrar alguém que você precisa. E aí, um ponto que eu sempre menciono também é assim, logo no dia que eu abria, eu começava a olhar as pessoas que estavam se candidatando, e eu olhava quase que currículo a currículo. Então, as primeiras 60 a 150 ali, pessoas que se inscrevem, eu considero que elas têm mais chances de serem avaliadas. Depois, os sistemas, você precisa colocar filtros por palavra-chave. Então, você fala assim, eu quero uma pessoa que fez administração, ou que fez engenharia. No seu caso, Ale, funcionava da mesma forma ou não? Olha, Bruno, eu vou ser muito sincera. Dependia do momento que eu estava recrutando, né? Então já chegou épocas que eu recrutava vagas pontuais, que eram bem raras em startup. Geralmente a gente acaba trabalhando um volume maior. Aí sim, quando a gente tem a oportunidade de olhar todo dia o sistema, com certeza, os primeiros currículos a gente acaba olhando mais. Quando você trabalha vaga em volume, né, acaba tendo que acompanhar várias vagas ao mesmo tempo, às vezes eu abria a vaga, ia cuidar de outras posições, então fazer essa triagem sempre por palavra-chave, por isso que palavra-chave, independente do momento da aplicação, é muito importante, e depois retomava para a sua vaga ou de mais vagas que eu estivesse cuidando. Então, independente, se teve oportunidade, abriu hoje, se candidata, mas a palavra-chave é sempre o ponto mais importante. Se alguém tiver dúvida do que são as palavras-chave, pergunta pra gente aqui também. Porque a gente acaba conversando aqui que era uma coisa super natural. Se a gente falar algum termo, alguma coisa que não seja claro para vocês, só perguntar que a gente esclarece aqui, né, Bruno? Isso é um ponto super importante. Outro ponto também que eu lembro assim que era assim, o nosso bate-bola era bastante bom. A Ale, como eu comentei logo no início, ela conseguia ter uma sensibilidade, né, do que eu precisava, e os candidatos que eu acabava recebendo já estavam dentro do perfil. E aí, também, acho que um dos temas que eu acabo falando é assim, o candidato, ele tem que passar quase ali por 2 chefões ali no processo seletivo. O primeiro chefão é o recrutador, né, onde ele faz essa primeira avaliação do perfil e já consegue empacotar ali, né, um grupo de candidatos bom o suficiente. E depois você tem ali o segundo chefão, que é o gestor. O que acho que as pessoas às vezes não pensam, e é super interessante, é que o gestor, ele também sente um frio na barriga quando ele está contratando. Por quê? Ele só tem uma vaga, ele precisa preencher aquela vaga e ele precisa pegar a melhor pessoa possível, né, para trabalhar. Ele não, em 1 hora que você conversa, ou meia hora, é muito difícil você conseguir ter todas essas percepções. Então, depois, inclusive, até existe um bate-papo, muitas vezes tem até mais entrevistas, né, de pessoas que ajudam você a fazer essa avaliação. E acho que um ponto depois também, no meu caso, mais até do que ouvir as pessoas, né, falando assim, olha, eu conheço isso, eu conheço aquilo, eu gostava muito de ouvir os casos práticos, né, os problemas, falar, cara, olha, aqui você vai se deparar com um problema
e você vai ter que resolver sem ter as informações. Você não vai ter todas as informações no dia a dia. E a forma do candidato conseguir trazer exemplos da vida dele, onde ele resolvia aquilo dessa forma, era um dos pontos chaves ali para mim, selecionar ou não essa pessoa. Quais que eram os seus pontos que você acabava pegando assim para selecionar entre a pessoa que era aprovada e que não era aprovada? Tá, legal. Primeiro passo, gente, você pode estar 100% dentro do perfil comportamental, mas dependendo da senioridade da vaga, e aí senioridade a gente fala horas voo, tempo de experiência, tempo que você tem contato com uma atividade específica, por mais que o comportamental fale muito alto, às vezes a parte técnica vence. Então, primeiro passo, olhar a necessidade e a importância da parte técnica. Parte técnica, palavras-chave no currículo, beleza? Beleza, então a gente conseguiu filtrar, chegou a essa parte. Qual o segundo ponto? A compatibilidade de perfil dentro do ambiente de startup, que é muito diferente de outras empresas que têm processos bem definidos, que a gente fala aqui como mais tradicionais. Por quê? Uma empresa tradicional, ela já tem muitos anos, já passou por muitos processos de melhoria e ela tem um processo bem estruturado. A startup está crescendo, está se ajustando. Então, cada hora o processo é diferente. E aí, se a pessoa não gosta de mudança, não gosta de instabilidade, não gosta de ter que ter essa flexibilidade, de às vezes jogar tudo fora e começar de novo, ela possivelmente não vai se adaptar a um ambiente de startup. E sendo muito sincero, eu tenho clientes que passam comigo hoje em orientação de carreira, que acabaram aceitando propostas antes de ter esse tipo de discussão e reflexão e não se adaptaram, porque as pessoas acreditam que startup é só andar de chinelo ou de tênis, chegar a hora que quiser e brincar na mesinha de ping-pong. Nada disso. Não é bem assim. É bem diferente, então tem esses momentos quando a gente consegue, mas no geral é muito trabalho, é tudo muito rápido, é muito intenso, você tem que pegar as coisas no ar às vezes, então acaba sendo um pouquinho diferente, e aí é o primeiro passo. Você está aberto a ter essa flexibilidade, essa agilidade, a se desconstruir para estar num ambiente desse? Se fizer sentido para ti, era um ponto que eu já falava, opa, Bruno, faz sentido, tem esse sangue nos olhos, tá com tudo, quer quebrar tudo, né, que a gente brinca, para dar conta do recado, porque realmente acaba sendo um ambiente que tem bastante pressão por conta da agilidade, né? A startup cresce muito pela agilidade, pela flexibilidade de todo mundo que compõe a startup. Acho que esse é um ponto super importante, né? Eu sou o maior fã de startups, eu recomendo fortemente startups, mas é assim, todo dia você mata um leão, então acho que também você já precisa ter um pouco do entendimento de onde você está indo, até para ver se o seu perfil também bate, né? Uma cultura da Log que eu achava muito assim, legal, né? Que a gente falava assim, sem mimimi. Então, era justamente, você está debatendo, o número não é aquele, eu preciso refazer, gente, bola para frente, vamos resolver os problemas, vamos trazer os resultados, e aí acho que isso fazia também bastante sentido. No meu caso, eu sempre falo bastante, né? Eu acho que a ideia até depois, em outras lives, trazer especificidades, por exemplo, de vagas do comercial, de vagas do financeiro, de vagas de jurídico, mas no meu caso, né, que tinha bastante parte de planejamento e eu também tenho um background de consultoria, eu sempre aplicava cases. Então, se o candidato ele pode estudar a empresa, como que é o perfil da empresa, entra no Glassdoor, olha os comentários sobre a empresa, se você puder, entra no LinkedIn, olha o perfil de quem vai te entrevistar,
Isso, na hora H, faz toda a diferença. E aí você tem que ter as suas histórias ali bem treinadinhas para arrebentar, né? Exatamente. Então, o Bruno acabou falando muito do mimimi. Tem algumas coisas que a gente fala que são os valores da empresa, que a gente acaba traduzindo em frases, né? Mas além de olhar os valores da empresa, eu sempre sugiro, olhe e entenda quais são os seus valores para ver se é compatível. Tá? Tem alguns testes na internet que você consegue fazer, ou dentro de processos mesmo de autoconhecimento, mas é muito importante para ver. Isso aqui que eles estão pedindo faz sentido comigo? Essa história de mimimi, de ter que quebrar tudo, faz Que é sentido isso, né? comigo? Que é mimimi? Que é isso? Vamos perguntar, vamos pesquisar, para não gerar uma frustração quando estiver do lado de lá. Então, são várias pessoas olhando o processo seletivo. Então, para recapitular e vocês entenderem até quem chegou depois. Abriu uma vaga, existe uma oportunidade dentro da empresa. Chega para o recursos humanos, né? No caso, eu cuidava da área do Bruno. E lá, Bruno, é isso mesmo? É dentro desse perfil? Quais são as especificações técnicas que a gente precisa? Porque olhando um currículo, a gente não vai saber a parte comportamental de ninguém. Então, palavras-chave, beleza. Chegou até o momento da entrevista com o recrutamento de seleção, a gente vai identificar, além da parte técnica, da experiência anterior que você precisa ter, a parte comportamental que a gente conversou um pouquinho aqui. E aí, para completar a visão, não só o gestor ou que vão lidar diretamente com pessoa contratada dentro da área. Por quê? Várias pessoas conversando sobre um candidato acaba sendo muito mais seguro para ambas as partes, para o processo de contratação. Então, a gente divide essa responsabilidade. Nem sempre é culpa só do gestor, só do RH. Então, a gente compartilha a visão e fala, poxa, essa pessoa que às vezes não tem essa habilidade, mas ela tem essa, vai fazer muito sentido aqui no grupo. Vamos apostar? E aí a gente discute isso tudo para ter a tomada de decisão. E só para dividir também, por exemplo, algumas dicas que eu acho extremamente relevantes, né? Quando eu entrei na Log, por exemplo, eu conhecia uma pessoa, né, de lá, mas essa pessoa, ela estava dentro do grupo que ia me entrevistar. E uma das coisas que eu fiz, eu entro no LinkedIn e eu começo a procurar contato do contato até achar uma pessoa que eu conheça dentro da empresa, que alguém possa me apresentar. E eu liguei para essa pessoa e falei, por favor, eu preciso só de 5 minutos, sou amigo de não sei quem que me passou seu contato, você pode conversar comigo? E aí foi muito legal, porque essas questões, né, de como que era o ambiente, como que era a entrevista, tudo isso você já vai preparado. Então, quando você chega, você já conseguiu ser triado, então você precisa ser muito assertivo, né, na entrevista, você precisa chegar o mais preparado possível, porque uma das coisas que eu falo no meu Sim Chegou é que, assim, a partir do momento que você conseguir ser entrevistado pelo gestor, você tem de 20% a 30% de chance de ser contratado. Porque esse gestor, ele tem pelo menos 3 pessoas sendo entrevistadas, talvez 5, provavelmente entre 3 e 5 ali é um número médio, o que te dá uma chance natural de 20% a 30%. Então você já tem que estar melhor para conseguir aumentar esse percentual, né? E eu sempre comento também que o mercado tem muita gente boa. Então, quando você está fazendo os processos seletivos, você precisa ter um pool ali que você consiga chegar nessas entrevistas finais, principalmente se você está numa fase de recolocação, você precisa estar de 3 a 5 entrevistas para já começar a considerar que tem uma chance grande de ser contratado. Obviamente que tem gente muito boa que com uma entrevista já entra direto, mas não é o padrão.
Então, todo esse preparativo eu acho essencial e são temas que eu tenho feito alguns vídeos. E aí, Ale, para a gente ir fechando, não sei se tem algum último ponto que você quer destacar, também não sei se o pessoal tem alguma pergunta. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu não vi nenhuma pergunta ainda. Se alguém tiver, fica à vontade, Ó, pessoal, aproveita, porque recrutador sempre está aqui falando, mas não é sempre que a gente tem o líder técnico querendo contar um pouquinho do outro lado. Eu acho que vale talvez incluir, Bruno. Eu acho que a gente já falou de maneira indireta, mas você tem um candidato aqui 100% dentro do perfil, né, técnico, falando. Porque tem muita gente que chega com essa dúvida. Poxa, mas eu tinha tudo o que estava pedindo. Como que você decide, né, na entrevista final, quem que fica e quem que vai, sendo que, hipoteticamente, os dois têm 100% das habilidades, cursos e tudo que era exigido para a vaga? olha, essa pergunta ela é bem cruel. Acho que, em primeiro lugar, você usa a opinião de outras pessoas que também entrevistaram, tá? E assim, você nunca toma uma decisão 100% sozinho. Eu costumo falar que acho que o chefe direto, ele acaba tendo um peso de 70%, talvez, mas se eu falar, por exemplo, com duas pessoas do time que também entrevistaram e não gostaram tanto, como essa pessoa vai trabalhar com o time, você tem que considerar isso. E isso nos leva para um tema que eu acho que é crítico, é super importante, que é a empatia. Na entrevista, criar empatia é super importante. Tem uma história que eu achei incrível de um amigo meu, que ele foi fazer uma entrevista uma vez, e ele queria muito passar numa empresa, era um cargo super difícil, e ele entrou no Facebook do gestor que ia entrevistar ele, e ele viu que o gestor gostava, né? E ele viu que tinha alguns posts sobre vinhos. Então, quando ele chegou lá, a primeira coisa que ele falou com o cara foi: oi, tudo bem e tal, e ele achou um jeito de falar sobre vinho antes de começar a entrevista. Eu achei isso, assim, Sensacional. incrível, incrível, né? Então, a empatia acaba contando muito, e eu acho que tem um terceiro fator hoje que pesa, e pesa muito, que é a questão das comunidades, né? Então, por exemplo, você ter pessoas negras, mulheres, você ter um equilíbrio de perfis dentro do seu time. Então, por exemplo, eu já tive um time, quando eu estava antes de sair da Log, que era predominantemente de mulheres. Então, em determinado momento, ali naquela vaga, não tem como o candidato saber, mas eu gostaria muito de candidatar um homem, até para dar uma equilibrada, ter os perfis diferentes, mas isso eu acho que é um fator positivo também, principalmente para grupos de minoria hoje em dia. Legal. Eu acho super legal a resposta. Primeiro, eu vou até pegar o gancho, gente. Essa questão do vinho, além da empatia, mostra muito o interesse que você tem. E isso aí a gente sempre dá dica. Olha LinkedIn, pesquisa, fala o que você achou interessante, vende o seu peixe, além, né, da parte que você tem para contar como bagagem, mas vende o seu peixe de, poxa, pesquisei, me identifiquei, vi tal publicação, isso tudo está mostrando o tanto que você quer e o tanto que você está interessado na posição, na oportunidade. É super legal. E outro ponto é que muita gente fica às vezes triste, fala: poxa, eu achei que eu tinha tudo a ver com a vaga, e talvez tinha, mas talvez para aquele momento, para aquele grupo que compõe, que foi o que a gente já estava conversando aqui antes, outro perfil faria sentido, mas isso não significa que, se você foi bem no processo seletivo, depois de um tempo a gente não pode entrar em contato novamente, oferecendo para retomar, porque isso é uma coisa que acontecia bastante. Os candidatos que se saíam bem, às vezes eram reprovados naquele momento, né, por não ter realmente duas vagas que pudessem ocupar,
mas assim que tivesse uma outra oportunidade, a gente retomava dando prioridade. Então, deem o melhor sempre no processo seletivo, porque a gente acaba não esquecendo mesmo. E Ale, aí, foi meu Bruno, teve caso. um. Eu, Foi? eu, eu tinha aplicado para vaga de planejamento em CX, e aí depois eu acabei entrando no planejamento comercial e me chamaram, me convidaram para participar do processo. Que demais. E isso acontece muito, gente. Tem até uma amiga minha recrutadora que entrou aqui, é uma coisa que a gente conversava muito. Poxa, fulano tem o perfil da empresa, tem o perfil X. Será que você não tem essa vaga em aberto? Então, a gente acabava se indicando internamente dentro da empresa como para oportunidades futuras com o mesmo gestor. Lembra daquele candidato que você entrevistou, gostou? O que você acha? Faz sentido para essa oportunidade? Então, nunca desistam. Uma vez que você é visto, você será lembrado. E é super importante. Que eu ia te falar que tem uma pergunta aqui, Eu Bruno, ia te falar perguntando isso de. também. Quanto tempo leva o Legal. processo seletivo? Acho que você é melhor para dar algumas visões diferentes. Gente, essa pergunta é difícil pelo seguinte: existem complexidades diferentes de processo seletivo e tempos diferentes. Às vezes a gente tem que priorizar vagas. Então, o ideal é que a gente feche em 15 dias. E fechar a vaga significa a partir do momento que ela chega para a gente divulga a vaga, tria, conversa com o candidato e passa pelas etapas do processo seletivo. Porém, contudo, entretanto, a gente sabe que acontecem muitos desafios. E aí, de caso a caso, pode chegar a demorar mais de um mês, 2 meses. Algumas vezes as vagas são congeladas. Aí a gente comunica, ou pelo menos deveria comunicar, né? Os candidatos falando: olha, nesse momento a vaga não está sendo trabalhada, em breve retomaremos. E depois finaliza o processo seletivo. Então, pode ser de 15 dias, eu ia falar uma semana, mas uma semana é só assim, casos muito raros, mas é de 15 dias a pode ser 2 meses, 3 meses, dependendo da complexidade, tá? Ó, na minha experiência, eu dificilmente vi e participava de processos muito rápidos. Para mim, a média, assim, que eu teria que falar seria um mês e meio, dois, porque eu até comentei aqui logo no início que o dia a dia na empresa, todo mundo sabe, é muito corrido, né? Então, muitas vezes, eu até recebia o candidato da Ale, só que estava com a agenda, assim, fechamento de mês, orçamento, e aí você não consegue fazer naquela semana. Então, se a pessoa não te liga, fica tranquilo, vai tocando outros processos, porque às vezes demora entre uma e outra, 2 semanas, é comum, muito por causa dessa agitação. Outra pergunta aqui: um jovem sem formação na área de TI, mas com muito conhecimento técnico, conseguiria entrar no processo seletivo? Eu vou dar a minha visão, se a Lê discordar ou tiver alguma coisa a acrescentar. Eu entendo que sim, mas com ressalvas, né? Se você vai fazer uma transição de carreira ou você não tem tanta experiência, se você pegar cargos um pouco mais juniores, é mais fácil você ingressar. Então você dá um passo para trás para depois tentar dar 2 passos para frente. Vou complementar aqui, porque toda vez que a gente falar de tecnologia, e aí eu vou ressaltar dentro de tecnologia a parte de desenvolvimento, porque tecnologia tem várias sub-áreas. Sim, é possível, porque hoje em dia a demanda do mercado ela é muito maior do que a quantidade de profissionais capacitados. Mas a formação técnica não significa que ele não saiba como desenvolver. Então, se ele é autodidata, se ele estuda sozinho, se capacita de formas diferentes de ter uma formação, uma graduação ou um técnico, não vai fazer muita diferença desde que ele tenha a habilidade de codar. Então,
É possível sim, e aí eu vou ressaltar que é dentro da parte da tecnologia, tá? Em outras áreas entra bastante esse perfil que o Bruno falou. Boa. E aí, para fechar aqui, uma última pergunta, que é qual a chance de uma pessoa aposentada com mais de 60 anos ser contratada? Também eu vou dar uma opinião e eu vou dar duas visões diferentes, tá? A primeira é que as empresas elas têm aberto vagas específicas para esse perfil, tá? Então, se você conseguir participar dessas vagas específicas, melhor. A segunda, eu vou dar um exemplo. Minha mãe, ela trabalha até hoje numa empresa, numa multinacional, né? Tenho o maior orgulho, mas vamos supor que ela saísse dessa empresa amanhã e ela ainda quisesse trabalhar. Qual seria a minha recomendação para ela? Vá numa empresa menor. Por que numa empresa menor? Porque numa multinacional, se você não tiver vagas específicas, eu acho um pouco mais difícil, porque você tem uma procura muito mais alta e é difícil você conseguir se destacar, querendo ou não, uma concorrência. Quando você vai para uma empresa menor, você já tem características mais familiares, muitas vezes você já senta para conversar com o dono da empresa, os donos das empresas pequenas precisam de pessoas que eles confiem. Então, se você conseguir também passar um pouco dessa credibilidade, você tem uma vantagem. Exato, acho que há um tempo atrás era até mais difícil, mas como hoje tem a frente de diversidade, a parte de etarismo, de idade mesmo, acima de 55, 60 anos, ela acaba entrando como até prioridade dentro de algumas empresas. Porque não é só uma questão de cota, tá, gente? É uma questão de realmente acrescentar o ponto de vista dentro de um produto, dentro importante a gente ter diversidade dentro das empresas. Então, é possível, mas acaba sendo realmente numa proporção menor de oportunidades. Maravilha. E Bom, pessoal, acho que essa foi a primeira, com certeza não será a última. Depois talvez a gente possa até ver outros temas específicos. Não sei se alguém quer fazer mais uma pergunta antes da gente encerrar. E aí, antes de encerrar, se ninguém tiver nenhuma pergunta, tudo isso que a gente falou aqui hoje é muito importante a questão do autoconhecimento. Eu sei que todo mundo fala, autoconhecimento, como eu faço isso? Então, existe teste, existe terapia, existe orientação de carreira, existe diversas formas para você se conhecer, saber o tipo de ambiente que você vai lidar melhor a longo prazo, a curto prazo, seus objetivos, isso tudo faz muita diferença na hora de um processo seletivo. Assim você vai falar de uma maneira muito mais transparente, muito mais verdadeira, menos mecânica, porque você vai estar confortável com quem você é e qual é o seu objetivo. Então, queria agradecer. Tenho curtido. E acho que o Bruno está sendo chamado ali agora. Estão me chamando aqui, exatamente. Bom, muito obrigado aí por todo mundo, pela presença. Obrigado, Ale. E aí a gente logo, logo manda notícias aí e tenta fazer outra. É isso, gente. Boa noite. Obrigada. Foi um Tchau, tchau. prazer.